Eu sou o Leandro Viana e é incrível como Fundação, nossa, essa série entrega toda semana um episódio incrível. Mas aqui eu tenho duas reclamaçõezinhas, tá, sobre esse quinto episódio, depois eu comento sobre isso. Claro, nossa, o episódio foi intenso, principalmente os últimos 15, 20 minutos, nossa, assim, ó, não dava nem para respirar. E fica então o agradecimento especial para Gale Dornick por dar continuidade ao legado do seu mentor, Harry Seldon. Recrutou alguém ali pela causa, manipulou a pessoa e desse jeito mais uma armada imperial foi completamente destruída pela Fundação, né? Pela Fundação, entre aspas. Então aqui, ó, sem enrolação, depois da vinheta eu vou falar mais sobre isso e também muitos outros detalhes do quinto episódio de Fundação. E hoje eu já quero começar o vídeo falando do final, assim, ó, da nossa querida Gale que enganou a Alvorada e sacrificou Calgan, né? Ela fechou a tampa do caixão do Império, da dinastia Cleônica. A Gale sabia o tempo todo da alta probabilidade do Mulo destruir o planeta. Então ele escolheu esse lugar porque ficava ali perto de um portão de salto e por causa da ganância do Império, ele cometeu um genocídio, algo muito desproporcional ao cerco. Mas o Mulo é vilão, né? E sabe que as pessoas agem com emoção. O Conselho vai culpar o Império e o Mulo vai chegar a Trântor sem nenhuma defesa. E mano, a Gale sabia que o Império nunca ia derrotar o Mulo, então, pô, ela meio que quis roubar ali deles os recursos, as naves, as armas. A Gale reduziu o poder do Império, tirou praticamente toda a frota espacial. Então, mesmo que o Mulo invada Trântor, ele não tem ali os recursos para enfrentar a Fundação. Pelo menos é o que a Gale pensa. E se a gente for pensar, desculpa a redundância, nos motivos lógicos da Gale, pô, é pra nos deixar muito mal, porque o plano dela matou milhões de pessoas, mano. Então isso é só matemática, é só número. Só que a matemática tem as suas consequências, e sim, é um baita paralelo com a revelação que a Demerzel explodiu lá a Ponte Estelar, né? Então as duas estão fazendo o que acham que precisam fazer. A Demerzel tá literalmente programada para achar que é certo matar as pessoas ali para o Império sobreviver, enquanto a Gale ela é tão dependente da matemática, da psicohistória, que é como se ela praticamente também estivesse programada, sabe? E, de novo, isso é totalmente insano, é aterrorizante, mas imagina se esse incidente, essas mortes, mudem o jeito da Gale enxergar o mundo, sabe? E dessa maneira, a mente dela pode ser reprogramada, aqui entre aspas, né, para começar a encontrar novas soluções fora da casinha, que nem o Seldon previu. Talvez ela use esse poder mentálico de prever o futuro para encontrar um caminho totalmente diferente. Talvez isso seria o ponto de virada, seria uma troca de narrativa, porque desde a primeira temporada tudo é baseado na psicohistória. Então a Gale chegou longe demais pra mim, tá ligado? Ela manipulou a Alvorada do mesmo jeito que foi manipulada pelo Harry Seldon. E agora, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E agora eu quero deixar aquela dica delícia para você jantar enquanto assiste essa análise. Te liga só! Imagina saborear uma deliciosa refeição italiana no conforto da sua casa, podendo assistir o teu filme ou série do coração, hein? Com a Italy House isso é possível sim. Então dê o primeiro passo para uma refeição inesquecível, onde vocês podem escolher entre massas, risotos ou nhoques. Todos pratos feitos com ingredientes frescos e de alta qualidade. É um sabor que vai encantar o seu paladar. E fazer o seu pedido na Italy House é rápido e fácil. Acesse o site ou manda um WhatsApp para sua unidade e rapidinho o sabor da Itália estará na sua porta. Fresquinho e pronto para ser degustado. A comida italiana ela é feita aí para ser compartilhada e na Italy House cada refeição é feita com carinho e a qualidade que você merece.
Traga a verdadeira experiência gastronômica da Itália direto para o seu lar e celebre os bons momentos com os melhores sabores. E para completar essa experiência deliciosa, que tal um tiramisu, hein? Feito de forma artesanal, esse doce clássico italiano vai fazer você suspirar de prazer com a sua cremosidade e sabor incomparável. A Italian House, ela entrega muito mais do que comida, meus queridos. Entrega uma experiência única, feita com amor e os melhores ingredientes. Faça o seu pedido agora e viva o sabor da Itália sem sair de casa. E agora sim, a última cena do episódio é algo 10 de 10, é o reencontro da Gale com a nossa Demizinha. Eu acredito que a Gale não saiba que a Demi é um robô, né? Então, quando ela usar os poderes mentálicos de tentar ali vasculhar o cérebro da Demerzel, ela vai encontrar algo vazio. E daí vai entender que Demerzel é o androide. E a grande pergunta é se as duas elas vão ali trabalhar juntas para salvar o Alvorada, para enfrentar o Mulo ou não. Eu ainda fico em dúvida se a Demi ela vai colaborar assim com a queda do Império, porque ela tem essa programação, né? Ainda não sei quais as peças do quebra-cabeça que a Gale teria para convencer a nossa Demizinha que o crescimento da fundação ali e a galáxia longe do imperialismo faria sentido para a programação da Demerzel. Mas talvez ela seja o ponto fora da curva que a Gale encontre, né? Porque se a Demerzel ela tá livre dos poderes mentálicos, nossa, ela é a arma secreta contra o Mulo, né? Algo que eu me pergunto também em relação à Demizinha é que, pô, ela é campeã assim em manipular os Cleons e todos os 3 clones estão meio que traindo ela. Então eu deixo essa questão para vocês responderem, porque assim, ó, qual seria a probabilidade dos Cleons eles estarem fazendo algo que a Demi quer? Tipo, para prevenir uma série de desastres em potencial, né? Com o primeiro Radiante em mãos, a Demi ela pode ter visto que o fim do Império é iminente e não tem o que ela fazer, sabe? Mas, com a vitória do Mulo, isso ameaçaria também o fim da humanidade. E daí, por causa da Lei Zero, a Demerzel poderia pôr fim na dinastia genética para acabar com o vilão, já que o Império, de qualquer maneira, iria pro lixo. Isso é algo muito complexo, né? Como que ela vai proteger o Império se isso também causa o fim da humanidade, sabe? Mas falando dos clones, beleza, talvez eles não estejam sendo manipulados pela Demerzel, tá ligado? Mas, por exemplo, é claro que dá pra ver que com o tempo a derivação genética, isso tenha tornado eles cada vez mais diferentes, cada vez mais únicos, né? Eles estão se distanciando muito da origem. E sobre o Alvorada nessa parte final, nossa, o humano estava ali com o traje espacial, então é meio óbvio para mim que ele sobreviveu. E a Demerzel com certeza vai conseguir detectar ele através dos nanites. E de novo, eu volto a frisar aqui porque os Cleons novamente foram enganados, manipulados, perderam toda a armada imperial ali, enquanto um planeta era explodido. Nossa, inacreditável isso. Eu acho que eu sinto até pena do Alvorada, porque talvez os Cleons eles estejam amaldiçoados ao fracasso eterno, assim. Então esse golpe da Gale foi o checkmate para os Cleons perderem qualquer influência que ainda tinham. Só me pergunto se o Alvorada ele vai trilhar aí um caminho de ódio depois aí de ser manipulado, né? E, pô, eu me sentiria muito envergonhado, tá ligado? Então, pô, ele ainda matou a amante lá do Tarisk, né? Porque acreditou na causa da Gale. Aliás, aqui ó, minhas reclamações do episódio são sobre o Tarisk, porque eu achei esse plano do Alvorada muito mirabolante. Nossa, ele vai até a casa do Magrão, que é um dos membros do Conselho Galáctico, né? Ele meio que toma as decisões sobre o território onde está Calgan, né? O planeta que o Mulo deu o golpe. Mas o Alvorada ir lá para plantar informações falsas que diziam que o Tarisk colaborou com informações privilegiadas para que o Mulo entrasse em Calgan, né? Para então chantagear o maluco. Eu achei esse plano muito nada a ver, tá ligado? Sério, alguém me explica se não seria muito mais fácil o Alvorada ele simplesmente chegar no conselho e a Gale usar seus poderes mentálicos para influenciar o Tarisk a votar a favor do cerco. A Gale tava ali dentro, mano. Olha o trabalhão que o Alvorada teve que fazer, né? Mas se vocês tiverem uma boa explicação, por favor, deixem nos comentários. Aliás, se a Gale estivesse na casa com o Alvorada,
ela poderia também ter apagado a mente lá da amante do Tarsk, né? E o Alvorada não precisaria ter executado ela. E outra parte que me incomodou no episódio é como que o Tarsk chegou dentro da nave onde estava o Alvorada. Eu achei muito fraco não mostrar nenhuma cena dele perseguindo ali o Magrão, sendo que a Gale usou os poderes mentálicos para enganar todos os guardas lá. Mas enfim, são detalhes que não tornam o episódio ruim, né? Nossa, longe disso, adorei o episódio, mas essas coisinhas me incomodam um pouco, tá? Aliás, né? Puta hipocrisia do Tarsk, tá ali, né, se esforçando ao máximo para levar a esposa e as filhas para casa, enquanto tá traindo a mulher, tá ligado? E antes de falar do final, deixa eu aproveitar agora para fazer um convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. Talvez o maior prêmio é o nosso grupo do Whats, que a gente conversa todo dia de filmes, séries, a indicação de muita coisa, falamos do dia a dia, né? É um grupo muito legal, o pessoal ali é muito empenhado, mas todo mês tem sorteio de prêmio, toda semana tem sorteio de ingresso de cinema pro pessoal do clube ali, o nome de quem faz parte, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado de coração a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser fazer parte aí do Clube Nerdverso. Lá tem todos os benefícios. Então, gurizada, bora fazer parte também. Agora eu quero falar um pouquinho do Thoran, da Beta e do Magnífico, que precisam voltar lá ao planeta dos comerciantes, para Heaven, e encontram o Rando Mello vivo. E eu falei para vocês que era óbvio que isso ia acontecer, ninguém tinha mencionado a morte dele até então, e sinceramente, eu não sei como que ele sobreviveu, caiu lá da moto espacial, ainda ficou exposto aos raios solares. E o mais importante, talvez, desse arco, é que eles querem, então, levar o Magnífico até Nova Terminus para negociar ali um acordo para que os comerciantes eles se separem de forma pacífica da Fundação. E daí, meus queridos, como a grande teoria que o verdadeiro vilão seja um Magnífico, para mim daí é certo que o Magnífico influenciou a Beta para manipular o Rando Mello para que eles possam então viajar ali para Nova Terminus. Lá, o Magnífico vai poder se aproximar do prefeito, né? Vai se infiltrar na segurança, vai facilitar a chegada do Mulo e das suas tropas. E eu sei que muita gente safada vai comentar que quem deveria se chamar Magníficos Gigânticos é o Preacher, que apareceu ele peladão. E, meus amigos, a Apple TV tá querendo exibir os atributos físicos do Preacher, hein? Mas o nosso querido namorado da Gale acabou sendo preso quando voltou para Nova Terminus, né? Ele aparentemente colaborou com a Beta e com o Thoran, e como a Fundação ela tá de atrito com os comerciantes, isso faz o Preacher um traidor. E beleza, o cara tá preso lá, mas eu quero lançar uma teoria, porque eu acho que o Thoran e o Rando não são descendentes de Robert Mello, porque eu tô desconfiando que a Beta possa ser a verdadeira descendente. Não sei vocês, mas nesse episódio ela me passou muito a vibe da Constante, tá ligado? É algo que passou pela minha cabeça, tá? Comentem se vocês acham que eu tô totalmente errado ou se tem um pinguinho de verdade na teoria. E só pra finalizar aqui, né? O irmão Dia chegou a Mycojin. Eu senti ali uma vibe meio Blade Runner, e o cidadão lá que ele pagou pra trocar de lugar foi cercado por, acredito eu, os membros da herança. Semana que vem vamos ver se o irmão Dia vai encontrar sua namorada. Pô, são os 3 dias mais longos que eu já vi, porque aconteceu um monte de coisa e o Harry Seldon ainda não saiu do cofre. E antes que eu me esqueça, a Gale, mano, ela tá guardando ali uma semente de zigoto que pertence à sua filha. Acredito que na próxima temporada poderemos ter a neta de Gale e quem sabe sendo interpretada aí pela mesma atriz que fez a Salvor. E esse zigoto é o que deve manter a Gale motivada para lutar aí por um futuro que vale a pena. Mas comentem o que vocês acharam do episódio em si, se ele é o melhor da temporada ou não. Mandem as teorias de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!